o que queremos, mas o que precisamos vem das tuas mãos. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Graças e paz, família cristã, o tema? Amém. Glória a Deus, que família bonita, como é bom olhar o rostinho de cada um de vocês. Podem se sentar, estamos muito felizes em ter todos vocês aqui. E como eu amo essa igreja, o Deus que habita nessa igreja. E em cada louvor, em cada frase aqui citada, meu coração ardia ainda mais por essa palavra. E sempre eu digo, meu Deus, eu estou como quem sonha, porque Deus ele vai ajustando. E só entende, pastor, a liberdade que já foi parar na barriga de um peixe. Eu não sei se você entendeu o que é que nós vamos ler nesta noite, mas só entende a liberdade quem já foi parar na barriga de um peixe. Mas o tema da mensagem não é esse, não. O tema da mensagem de hoje é Deus é um Deus de começos e recomeços. Repete assim comigo. Deus é um Deus de começos e recomeços. Amém? Abre aí a tua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo todo, mas depois que a gente lê, não fecha a tua Bíblia, não. Deixa aberta que a gente vai passear um pouquinho pelo livro de Jonas. Amém? Eu vou pedir para o Ministério de Mídia, se puder, colocar a versão Almeida atualizada, NA, por favor. Enquanto você abre, eu vou orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite e essa tarde. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer e por tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigada por cada pessoa aqui presente, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui, desta tarde, desta noite, todos, em nome de Jesus, livres para viver a tua liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Que através de mim não venha o meu querer, a minha vontade, as minhas palavras, mas que o Senhor possa me usar como um vaso pequeno, Pai, falho, imperfeito, mas que estou aqui disponível para fazer o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos. Amém. Deu tempo todo mundo abrir? Deixa eu dar um golinho aqui, que eu li rápido, né? Li não, orei. Jonas 1, do 1 ao 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou. Tem algumas versões que vai dizer Jonas se aprontou. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um a seus deuses, ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Vai prestando atenção no que você está lendo, viu? Vou repetir. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou-se de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu. Aí Jonas começa a lembrar quem ele é, de onde ele veio. Aí Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me, me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, roga-nos-te, que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Quem aqui já conhecia essa história? Muitos de nós conhecem escola bíblica, escola dominical, em salinha infantil, né? Ah, porque teve um homem que foi engolido pela baleia, por um peixe grande, enfim. E a gente vai entender o porquê ele foi engolido pela baleia, pelo peixe grande, né? Por isso que eu falei aquilo, que só entende a liberdade quem já foi parar na barriga de um peixe. Jonas, ele era uma pessoa real, como eu e você, que vivia em Gat-Hefer, que era uma cidade localizada perto de Nazaré. E este profeta, presta muita atenção, porque Jonas era profeta, este profeta hebreu foi chamado por Deus para proclamar a sua mensagem à nação pagã da Assíria. Quando Jonas fugiu da missão que Deus lhe deu para realizar em Nínive, porque Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive, sim ou não? Aí Jonas fez o quê? Ele foi para Jope. Presta bem atenção, enfatiza aí esses lugares que eu estou te falando. Aí Jonas foi para Jope, uma cidade que era portuária na costa do mar Mediterrâneo. Aí ele foi para Jope para pegar um navio, embarcar no navio e em seguida ir para Tarsis. Só que ele ia para Tarsis em direção em direção contrária ao que Deus havia ordenado. Em direção contrária à vontade de Deus para a vida dele. Aí depois, aí a gente vê a história, como a gente leu, que aí vem o vento, vem a tempestade, vem, né, aquele todo alvoroço. Aí Jonas é lançado sobre o mar. Aí teve um encontro com um grande peixe. Aí depois disso tudo, Jonas retorna à terra. Só que quando a gente vai olhar a história de Jonas, ela vai nos ensinar, presta bem atenção nisso, que somente o arrependimento verdadeiro pode trazer a minha e a sua salvação. Deus quer que todas as pessoas se arrependam verdadeiramente. Não é um remorso, é um arrependimento verdadeiro. E que eu e você possamos receber a salvação. A salvação, ela não vem através de obras, não vem através de mim nem de você. A salvação, ela vem apenas por Deus. E essa história, ela vai nos ensinar que muitas vezes a gente serve. Eu não estou dizendo que não é para você servir não, viu? Entenda bem o que eu estou falando. Mas a gente acaba trocando as obras pelo Senhor. E a gente acha que porque a gente faz, não tem um relacionamento com Deus, nós seremos salvos. Aí vamos ver em Efésios 2, 8, 9, que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, mas para que ninguém se glorie. Porque muitas vezes a gente diz assim: ah, porque servir ao Senhor é a gente dar o nosso melhor. Ah, porque servir ao Senhor é porque a gente tem que servir com excelência. Aí quando a gente está servindo com excelência, que a gente começa a receber elogios de homens que dizem: eita, massa,
Poxa, isso aqui ficou muito top. Aí o ego começa a inflar. Aí o ego começa a... É verdade ou não é? Só que Deus, Ele nos ensina através da vida de Jonas, que a salvação não é pelo que eu e você fazemos, é pela fé e pela graça dEle, na minha e na tua vida. E a gente vai ver alguns pontos dessa história. E o primeiro ponto é que Jonas, ele foge de Deus. Capítulo 1 ao 17 foi o que a gente leu. Aí tem uma versão que diz assim: Jonas se aprontou. E isso tocou profundamente ao meu coração. Porque de Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. E neste primeiro capítulo que nós lemos, ele nos deixa claro que Jonas estava indo em direção contrária à ordenança e à vontade de Deus. E Deus, ele não aceitou a desobediência de Jonas. Enquanto Jonas se julgava seguro, fugindo do chamado de Deus para a vida dele. Aí a gente vai ver que os marinheiros, além de estarem clamando aos seus deuses, ainda lançavam sobre o mar a carga que estava no navio para aliviar o peso. O que eu e você chamamos de peso extra. Muitas vezes a gente escuta aqui o pastor Leandro falar: o peso extra, lança fora o peso extra, solta o peso extra. E era exatamente isso que esses marinheiros estavam fazendo. E eu preciso te dizer uma coisa, que tem momentos em nossa vida que para aliviarmos o peso, o fardo, ele passar a se tornar leve, porque o fardo de Jesus é leve, eu e você teremos que lançar no mar do esquecimento os pesos extras. E quais são esses pesos extras? Os nossos pecados, a nossa raiva, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa mágoa, a nossa falta de perdão. E em seguida, enquanto todos estavam clamando aos deuses pagãos e procuravam fazer alguma coisa para que pudessem acalmar a tempestade e não afundarem, o que é que Jonas faz? Decide descer ao porão do barco e dormir. Já pensou? Os marinheiros estavam lá, tudo tirando os pesos extras, lançando sobre o mar, orando não, né? Mas buscando os seus deuses. E Jonas, no lugar de estar prostrado, clamando ao Senhor e buscando ao Senhor, Jonas simplesmente foi dormir. E muitas vezes, meus irmãos, é assim que eu e você agimos. Enquanto as coisas estão quase se afundando. Quase se afundando por nossas escolhas erradas, por estarmos fugindo dos nossos chamados, dos nossos ministérios. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão prestes a morrer espiritualmente. E a gente, no lugar de clamar a Deus, no lugar de nos arrependermos, de nos posicionarmos, estamos simplesmente escolhendo dormir. E não apenas tirar um cochilo, dormir um sono profundo. Vai pensando aí, deixa Deus falar no teu coração. Tem coisas na nossa vida que por nossos posicionamentos, outras pessoas morrem. E no lugar de a gente clamar a Deus, orar a Deus, buscar essas pessoas, a gente vai lá, na polpa do barco, e diz: eu vou dormir. A tempestade e os marinheiros foram usados por Deus para confrontar Jonas. Enquanto o profeta, Jonas era profeta, tentava fugir de Deus, ele foi forçado pelo capitão do barco a invocar a Deus pedindo ajuda. Os marinheiros que não conheciam a Deus, mesmo com medo, perceberam que não era possível fugir de Deus. Você entendeu isso? Os marinheiros que não tinham relacionamento com Deus, eles entenderam que de Deus a gente não foge. Aí a tempestade fez com que Jonas confessasse a sua intenção de fugir da presença de Deus. E fez lembrar que Deus está sempre presente, mesmo quando eu e você tentamos nos esconder. Mesmo quando eu e você tentamos mudar a rota de nossas vidas. Mesmo quando eu e você fugimos da vontade de Deus. Porque quando Deus quer, Ele vai lá e te acha.
E eu creio, em nome de Jesus, que Deus marcou essa tarde, justamente para ter um encontro com você. E Jonas finalmente percebeu que a sua rebeldia contra Deus havia colocado em perigo todas as pessoas que estavam a bordo do navio. Você entendeu isso? Jonas escolheu fugir de Deus. Jonas escolheu parar em Jope. Jonas escolheu comprar a passagem daquele navio. Aqueles marinheiros, independente de não seguir a Deus, não tinham nada a ver com a escolha errada de Jonas. Só que essas pessoas estavam pagando o preço porque Jonas havia errado. E mais uma vez eu te digo que algumas vezes nas nossas vidas fazemos com que outras pessoas paguem o preço pelas nossas escolhas erradas. Pelo nosso egoísmo de pensarmos em nós mesmos, ou pela consequência de desobedecermos a Deus. Muitas vezes a gente diz assim, porque minha família está estagnando. Porque meus amigos lançaram a âncora e não conseguem sair do lugar. E qual será a conversa que você tem com essas pessoas quando você se senta para comer? Quando você vai fazer uma visita? Porque muitas vezes, no lugar de a gente ajudar essas pessoas, a gente está piorando a vida dessas pessoas. E essas pessoas passam a pagar preços por coisas que as escolhas erradas foram nossas. E depois da tentativa fracassada de voltar à terra dos marinheiros, os próprios marinheiros clamaram a Deus. Imagina só, os marinheiros reconheceram, eita, isso está acontecendo, a culpa é de Jonas. Vamos lá clamar o Deus dele, porque se Deus está permitindo isso aí, a gente pode orar e dizer, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso não. Senhor, me diz o que é que eu tenho que fazer para que o mar possa se acalmar. Só que os marinheiros, eles não queriam morrer por conta de Jonas. Nem queriam jogá-lo ao mar para não ser culpados de sua morte. Imagina que peleja. O culpado é ele para o mar estar agitado. Eu não quero morrer. Só que Jonas havia dito que para o mar se acalmar, ele teria que ser lançado no mar. Então eu não quero morrer, mas eu também não quero jogar Jonas no mar, porque eu também não quero ser culpado sobre a morte dele. Imagina isso. Aí quando... Eu vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o grande peixe, baleia, peixe grande, sei lá, mais outros nomes, foi a maneira que Deus usou para livrar Jonas da morte? Você já conseguiu enxergar isso? Que o peixe grande foi a maneira que Deus encontrou para livrar Jonas da morte. Em outras palavras, para resgatar ele de volta. E quando a gente vai olhar a história, muitos estudiosos, eles têm investigado o tipo de peixe. Qual foi esse exato peixe? Foi uma baleia? Eu não entendo de peixe, nunca pesquei na minha vida. Foi outro peixe? Um dia desse passou até uma reportagem de um pessoal que estava em um caiaque, em um mar, eu acho que era mar, e de repente uma baleia vai tentar, não sei o que é que ela foi fazer, eu não sei qual é o instinto que ela tem, mas não engoliu não, né? Mas colocou, sei lá, abriu a boca e entrou o caiaque com pessoas, com aquele negócio lá que rema, tudinho na boca da baleia, e glória a Deus essas pessoas conseguiram ser salvas. Isso aconteceu, viu? É real. Eu só lembrei da história de Jonas. Aí esses estudiosos, eles estudam para ver qual era o tipo de peixe, porque muitas vezes a gente diz que é baleia, porque possivelmente só baleia mesmo para fazer um negócio desse. E além disso, qual o tipo de peixe que conseguiria conservar um ser humano durante 3 dias e 3 noites dentro da barriga? Só que eu preciso dizer uma coisa, que a verdade é que não precisamos descobrir se foi baleia, se foi outro tipo de peixe. O que eu e você precisamos é reconhecer o poder de Deus, que opera milagres. Como é que pode um peixe, uma baleia, ter engolido uma pessoa, essa pessoa passar 3 dias e 3 noites e nada acontecer com essa pessoa? É milagre, irmão.
E muitas vezes a gente tenta entender o milagre do Senhor, mas deixa eu te dizer, a gente não vai entender não. Deus só quer que a gente viva. Deus só quer que a gente confie, que acredite. E o encontro de Jonas com o peixe foi citado por Jesus. Aí a gente vê lá, só copia aí se você puder anotar, em Mateus 12, 39 e 40. Que diz: mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Presta atenção nisso, viu? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi o que aconteceu com Jesus. Aí vamos lá em Lucas 11, 29 e 30. É o mesmo texto, só muda as palavras. Visto que aumentavam as multidões em volta de Jesus, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Meus irmãos, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sei como você saiu da sua casa, do seu trabalho, da casa da sua família para chegar aqui nessa igreja hoje. Eu não sei qual foi o sinal que você pediu a Deus para que você pudesse voltar ao seu ministério, para que você pudesse voltar aos caminhos do Senhor, para que Deus operasse um milagre na sua vida. Mas eu preciso te dizer, um sinal maior que esse, do que o de Jonas, do que essa palavra, o que é que eu e você estamos esperando? Porque muitas vezes a gente espera que o sinal possa ser revelado quando Deus usar uma pessoa que chegar para a gente e disser assim: Deus mandou te dizer isso, isso, isso e isso. Ou quando o próprio Deus se fizer carne, né, novamente descer na nossa frente. Porque a palavra está aqui, Jesus disse. O sinal era Jonas. E eu te digo de novo, eu não sou Jesus não, mas eu repito as palavras dele. O sinal é Jonas. Então presta atenção no que Deus está te dizendo esta tarde, esta noite, eu não sei mais que horas são. Esta noite já. E em segundo lugar, a gente vai ver a oração de Jonas. Eu não vou ler, porque como eu disse, a gente vai andar um pouquinho o livro todo de Jonas. Eu não vou ler, são apenas 4 capítulos. Mas marca aí, Jonas 2, do 1 ao 10. E a gente vai ver, através desse capítulo, desses versículos, que Deus é um Deus de começo. Para Jonas ter fugido da vontade de Deus, para Jonas ter desobedecido a Deus, para Jonas ter ido para Jope e pegar um navio e pagar passagem para ir para... Já esqueci o nome. Tarsis. Tá. Isso aí mesmo. Para não falar errado, né? Jonas já era profeta. Jonas já tinha tido um início. Deus já havia começado coisas na vida de Jonas. Então Deus é um Deus de começos. Aí a gente vai ver que Jonas inicia sua oração dentro do ventre do peixe, com louvor e agradecimento pelo que Deus tinha feito em sua vida anteriormente. Jonas, ele não estava implorando ajuda a Deus. Quando você for ler, você vai entender. Jonas, ele não estava implorando a Deus que Deus o livrasse naquele momento. Ele estava agradecendo pelo livramento imerecido que ele já havia recebido antes. É como se Jonas estivesse dizendo: eu estou começando a lembrar tudo que Deus fez. Teve um início a minha história. Teve um ponto de partida a minha vida com Deus. Então eu estou começando a lembrar do que Deus fez na minha vida, os livramentos que Ele deu, as coisas que Ele operou, os milagres que Ele fez. E Jonas, dentro do ventre do peixe, começou a agradecer a Deus. Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez. Com as palavras de Jonas. Trazendo à memória tudo que Deus já havia feito na vida dele. E Jonas, ele faz essa oração, que essa oração foi uma sequência dos pensamentos sinceros que brotavam em seu coração. Porque muitas vezes a gente acha que é para a gente orar ou falar algo com Deus,
a gente precisa de muito protocolo. O véu foi rasgado. O que Deus espera de mim e você é a sinceridade do nosso coração. É a gente falar abertamente, Senhor, estou sentindo isso. Senhor, aconteceu aquilo. E assim vai. E foi o que Jonas estava fazendo, só que Deus estava trazendo à memória aquilo que o dava esperança. E quando Jonas, ele cita, tem um momento que ele vai citar o abismo. Tem um momento que ele vai citar o lugar dos mortos. Tem outro momento que ele vai citar a sepultura. Só que quando a gente vai ler esse texto, o capítulo 2, faz com que eu e você possamos entender que ele pensava que iria morrer ali. É como se Jonas estivesse dizendo assim: Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero te agradecer, acho que chegou o fim a minha história. Acho que chegou o fim o que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Aí, vai Deus e dá uma nova chance a Jonas. Deus, o mesmo Deus que foi o Deus do começo, é o Deus que faz recomeços. Aí Deus vai dar uma nova chance a Jonas. Aí a gente vai para o capítulo 3 e vê que Jonas chega em Nínive. Também não vou ler, mas se você puder, tarefinha de casa, faz essa leitura em casa. Em nome de Jesus. Eu te garanto uma coisa, é enriquecedor para a sua vida. Você não tem ideia da virada de chave que Deus me deu através dessa palavra. E como Ele não deixa eu guardar só para mim, estou aqui compartilhando com vocês. Então anota aí Jonas 3. E em Jonas 3 a gente vai ver que apesar de Jonas ele ter desobedecido a Deus, ter tentado fugir de Deus, mesmo Jonas tendo sido infiel a Deus, ele experimentou o perdão de Deus. E Deus lhe deu outra oportunidade para obedecer. Outra oportunidade para ele recomeçar. Outra oportunidade para ele obedecer o seu chamado. E ir a Nínive. Quando a gente vai ler a história, a gente vê que Nínive era uma cidade grande. Mas não só grande no tamanho, como também era grande em influência. Era uma cidade que tinha muita influência. Só que era uma cidade que estava sendo odiada. Era uma cidade perversa. Era uma cidade que estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Deus, Ele salva sim. Até aqueles que nós achamos que não merecem. Deus, Ele dá sim uma nova chance para aquelas pessoas que pararam no meio do caminho para voltar aos seus caminhos e servi-lo novamente. E a rejeição de Jonas aos planos de Deus para a vida dele, quando a gente vai ler tudo, a gente vê que Deus não o desqualificou, nem o dispensou. E muito menos deixou de realizar algumas coisas que estavam no plano de Deus, que seria apenas através da vida de Jonas. Porém, antes de Jonas recomeçar, foi preciso ele pagar o preço pela sua desobediência. Aí a gente vai ver que ele finalmente chega à cidade de Nínive. E ele proclamou em alta voz a advertência de Deus. Presta bem atenção nisso. Porque Jonas, ele achava uma coisa e Deus fez outra. Aí ele proclamava tudo aquilo que sim o Senhor tinha mandado, mas que ele, no íntimo dele, meio que, entre aspas, trazia um orgulho. Eu sou o salvo. Eu sou o perfeito. Eu sou aquele que foi posto para fora da barriga do peixe. Deus vai dar conta dessas pessoas. Aí Deus vai e anuncia uma virada. Deus dá a oportunidade do arrependimento para a cidade de Nínive. Só que a gente vai ver que sim, a palavra profética de Jonas foi cumprida de uma forma maravilhosa para aquele povo. Porém,
eu ressalto, foi cumprida, mas diferente do que Jonas esperava que acontecesse. As pessoas pagãs de Nínive creram na mensagem de Deus e foram salvas da destruição. Todos os ninivitas, eu tenho que ler porque a minha dicção é terrível, demonstraram sua fé em Deus. Vocês estão entendendo que essas pessoas não acreditavam em Deus? Que eram uma nação perversa? A nação perversa? Que eram pessoas que não estavam nem aí para Deus? E essas pessoas começaram a demonstrar a sua fé, humilhando-se diante do Senhor e jejuando. Aí vai falar no texto que as pessoas começaram a se vestir de pano de saco. A gente aprendeu através da pastora Débora, na ministração sobre Mardoqueu, que quando uma pessoa naquela época se vestia de pano de saco, era um sinal de humilhação, de dizer assim, eu me humilho para que o Senhor possa operar e fazer milagres. E aquela cidade começou a se vestir de pano de saco. E o resultado do arrependimento genuíno do povo de Nínive fez com que Deus o poupasse da punição divina. Até o rei daquela cidade tirou suas vestes, as vestes de majestade, as vestes do reinado, as vestes de ouro e sei lá mais o que poderia ter, e se vestiu de pano de saco. O rei daquela cidade se prostrou diante de Deus e disse, eu me humilho porque agora eu creio nesse Senhor. E eu preciso te dizer, meus queridos, que quando escolhemos nos arrepender, Deus estende sua graça e misericórdia e nos abençoa. E da mesma maneira de Jonas, Nínive teve a oportunidade de se arrepender diante de Deus. Aí, depois disso, a história vai falar que Jonas teve novamente uma raiva. Olha, malcriado. Que menino malcriado. Profeta. Desobedeceu a Deus, passou por um mar agitado, foi parar na barriga do peixe e ficou com raiva de Deus de novo. Ele tinha o direito de ficar com raiva de Deus, depois do que Deus o livrou, depois do que Deus havia feito. Aí a gente vai para o capítulo 4. E nesse capítulo 4 a gente vê que vai falar sobre essa raiva que Jonas teve. E era uma raiva que não era para as pessoas não, viu? Era raiva de Deus mesmo. Só que a gente também vai ver a misericórdia de Deus perante as pessoas. Também não vou ler, mas anota aí, Jonas, capítulo 4. E quando a gente vai ler essa história, o capítulo 4, a gente começa a ver que Deus, ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Vamos fazer que nem a pastora Cléo, se você tivesse entendido, tinha dado glória há muito tempo. E Deus nos perdoa dos nossos pecados. Deus, ele tem amor e compaixão de seus filhos. E eu preciso te dizer, Jesus, eu tenho que rir, que Deus, ele tem amor e compaixão com todos os filhos dele. Não é só comigo e com você que está dentro da igreja não, viu? Não é só comigo e com você que veio para o culto hoje, não. É com aquela pessoa mesmo que eu e você julgamos, que a gente acha que não deve ser salvo. Aí, Jonas achou que Deus deveria destruir a cidade de Nínive. Aí tem um momento nesse texto, capítulo 4, que Jonas, ele vai dizer que preferia morrer, presta atenção nisso, em nome de Jesus, preferia morrer a viver e ver a nação pagã sendo salva. É forte ou não é? É forte ou não é? Jonas fica com raiva e diz assim, como assim? Deus me mandou vir aqui
proclamar a palavra dele, vir em obediência a ele, e Deus está salvando essas pessoas? Não, peraí, Senhor, me leva, eu quero morrer, porque eu não quero ver aquele meu inimigo sendo salvo, não. Foi a oração de Jonas. Aí eu pensei, né, na hora que eu estava lendo, sabe de nada, inocente. Quem salva ele é, sou eu e você. E no céu? Pensa naquela pessoa que te magoou, te humilhou, te pisou. Tu não vai encontrar ele lá, não? Aí no céu, quando tu estiver diante de Deus, aí tu vai dizer, Senhor, me tira daqui. Me leva para o inferno, porque eu não quero encontrar o meu irmão, não. É forte ou não é? E para Jonas, não parecia justo Deus perdoar os assírios rebeldes. Mesmo Deus tendo perdoado o próprio Jonas, um profeta rebelde. Parece irônico, né? Parece ironia isso. Deus havia perdoado Jonas, que tinha fugido, tinha ido parar na barriga do peixe. Aí Deus não é o Deus de salvar outras pessoas? De salvar aquela nação? Aí Jonas diz que deseja morrer, ao invés de ver aquelas pessoas sendo salvas, mesmo depois de ter sido agradecido por Deus. Porque lembra que lá na barriga do peixe, ele fez a oração agradecendo a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele? Então, mesmo depois de Jonas ter agradecido a Deus, ele tem raiva e diz, me leva, porque eu não quero ver essas pessoas sendo salvas, não. Coitado, morreria ali naquele momento, depois ia estar na eternidade e encontrar todo mundo de novo. Aí depois vai falar que Deus escolheu um verme para destruir a planta e ensinar outra lição a Jonas. Aí Deus vai, Jonas diz, vou descansar, eu estou muito cansado, proclamei o evangelho, vou escolher esse lugar aqui, porque daqui eu vou ver o que vai acontecer com essa cidade. Ele achava que ia acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aí ele, eu vou ficar aqui porque Deus vai destruir, vou ficar como um telespectador. Aí ele vai, deu um cochilo lá, e nasce uma planta, através dele, perto dele, e essa planta traz uma certa sombra. Aí ele se achou, né? Eita, nasceu uma planta do nada, aqui, para trazer sombra para mim. Tá vendo que eu mereço, eu sou o cara. Aí Deus vai e manda um verme destruir a planta. Aí quando Deus destrói a planta, Jonas fica com raiva de novo. Porque Deus mandou o verme que destruiu a planta, que tirou a sombra dele, olha. Só que muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente está naquele lugar de comodismo. Aquele lugar confortável. Aquele lugar da sombra. E está nem aí se as pessoas estão sendo destruídas ou não. Se as pessoas estão vivendo em pecado ou não. Se as pessoas serão salvas ou não. A salvação individual, estou aqui fazendo o meu. Tá bom. Aí quando a planta, Deus tira a sombra de Jonas, estou com raiva de novo. Tirou minha planta, porque a planta bichinha foi destruída. Não era para a planta ser destruída. Aí Deus vai e pergunta a Jonas, tu tá sentindo piedade, pena, misericórdia de uma planta que nasce, morre e pode nascer de novo? E aquele povo, uma cidade de milhões de pessoas, tu não está nem aí querendo mesmo que essas pessoas sejam destruídas? A tua raiva tem procedência? É para tu sentir raiva mesmo, querido? É para tu sentir raiva mesmo? Presta atenção. Só que às vezes é isso que eu e você fazemos. Muitas vezes a gente fica com raiva de Deus porque uma pessoa pagã vai ser salva, chegou aqui na Cristotema. A gente fica com raiva de Deus porque Deus mandou um verme e tirou a planta. Só que a gente não consegue ter misericórdia das pessoas que estão se perdendo para Satanás. Muitas vezes a gente está ali com raivinha de Deus. Senhor, porque minha planta era minha sombra, era minha segurança. Porque eu estava aqui como telespectador para ver o que o Senhor iria fazer na vida desse povo. E o que eu e você estamos fazendo pelas nossas famílias? Pelos nossos amigos? No nosso trabalho?
E até aqui mesmo dentro da igreja. Porque eu preciso te dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes a gente vem para a igreja, está em todos os cultos, está em todas as reuniões, todos os jantares e tudo que acontece na nossa igreja. Só que estar não é ser. Estar não é ser. Você pode estar aqui em todas as reuniões, em todos os cultos, fazendo plantão na porta da igreja. Mas se você não deixar Deus te transformar, nada vai acontecer. Ser crente, até o diabo é. Ser crente não é ser cristão. Ser cristão é seguir a palavra e fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Ser seguidor e admirador de Jesus. Muitas pessoas estão lá no Instagram, eu sigo Jesus. Deixa eu ver quantos seguidores Jesus tem. Por que isso? Ei, Deus não quer seguidores não, irmão. Deus quer discípulos. Deus quer pessoas que façam a vontade dEle. Que o obedeça. E que deixe Ele transformar a vida. É Deus que nos escolhe. É Deus quem nos coloca em ministérios, nos tira de ministérios. É Deus quem nos dá a oportunidade para servi-lo. Só que Ele dá a oportunidade no momento apropriado dEle. E nos promete a vitória. Como eu disse, eu não sei se você entrou aqui na barriga de um peixe. Eu não sei se você entrou aqui preocupado ou não preocupado com outras pessoas. Eu não sei se você entrou aqui pedindo um sinal, uma confirmação a Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa, é Ele quem faz, é Ele quem escolhe, foi Ele que marcou o encontro com você. Se você está aqui é porque Ele te escolheu. Se você está aqui é porque você precisava ouvir essa palavra. Ele faz o que quer quando Ele quer, Ele começa, Ele termina, Ele recomeça. Mas você precisa dar oportunidade para que Deus possa fazer todas as coisas e a gente alcançar a vitória. E nesse momento eu vou pedir para você ficar de pé. Eu vou citar alguns salmos. Salmos 37, 4. A Bíblia diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos 40, 6, 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Jonas 4, 34. João 4, 34. Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Isso era Jesus falando, viu? O alimento para Jesus era obediência ao Pai dele. O alimento para Jesus era obediência ao meu e teu Pai. E o que pulsava no coração de Jesus era realizar a obra de Jesus. A obra de Deus, que é dele também, né? Era realizar a obra do Pai. Era fazer a vontade do Pai. Esse era o verdadeiro combustível. Esse era o verdadeiro alimento. E muitas vezes eu e você esperamos uma palavra de motivação. Uma palavra que vai dizer que nós somos lindos, perfeitos, maravilhosos. Quando Deus está dizendo que o alimento dele, a palavra dele, ele é suficiente. E apenas você precisa obedecer e fazer a vontade dele. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu quero fechar essa ministração com essas frases, perguntas. Fecha teus olhos, não fica olhando para mim não. Porque esse é um momento seu com Deus. E Deus vai fazer com que você reflita, pense. Se auto-pergunte também. Por que será que nós achamos
que o que Deus quer que façamos será horrível. Será algo que não procede da vontade dEle. Será algo que não é o melhor para mim e a tua vida. Ele nos chama e sabemos que Ele nos guia. Só que então, às vezes, nós fugimos em direção a Tarsis para tentarmos ficar longe de Deus. Para onde você acha que Deus está te chamando hoje? Para onde você acha que Deus está querendo te trazer hoje? Você está pronto? Você está pronto? Ou está se aprontando para comprar uma passagem para fugir do seu chamado? Ou está se aprontando para comprar uma passagem em Jope para fugir de seu ministério? Ou está se aprontando para parar em Jope e comprar uma passagem para fugir da sua igreja? Para fugir da sua família, de seus amigos e até mesmo de Deus? Será que Ele vai te enviar um grande peixe para que possa conseguir a sua atenção? Fica de olhos fechados e vai refletindo nessas palavras. Será que Deus vai te enviar uma baleia para que você possa passar 3 dias aprisionados para entender o que é liberdade? Será que Ele vai te enviar um peixe para você entender que você precisa obedecer? Deus é um Deus amoroso. E mesmo que possa haver dificuldades, Ele não te chamaria para fazer algo que você não goste. E muito menos do que você não seria capaz de fazer. Talvez você esteja com medo, achando que Deus está errado. E deixa eu te dizer nesta noite, Deus, Ele não erra. Deus, Ele conhece você. E Ele sabe quando você está preparado para algo. Só que eu preciso te dizer que não precisa estar preparado. Não precisa ser capacitado. Precisa apenas estar disponível, porque é Ele quem te capacita. Hoje, Deus está te chamando para Nínive. E eu preciso te dizer, vá depressa. A barriga de um peixe não é um bom lugar para se começar a confiar em Deus. A barriga de um peixe não é um bom lugar para reconhecer o que Ele já fez na tua vida. A barriga de um peixe não é um bom lugar para que você possa se arrepender dos seus pecados. O mesmo Deus que fez Jonas começar é aquele que hoje te chama para começar. E se você não começou ainda, ou se você começou e parou, Deus está te chamando para recomeçar. É tempo de começo, é tempo de recomeço. Apenas obedeça, faça aquilo que Deus está te instruindo. Ore por outras pessoas, clame por outras pessoas. Se o teu Nínive é entregar a vida a Jesus, não sai daqui, deste lugar, desta noite, dessa igreja, sem obedecer ao Senhor. Deus hoje te chama para Nínive e eu preciso te dizer, vá depressa. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não sinto a presença. Toque em mim de novo. Eu não me vejo. Sinto a presença. Sinto a presença dele. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. E os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo,
palavra poderosa. Jonas capítulo 1, verso 3. Eu me rendo, Jonas capítulo 1, verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir de onde? E o coração dele, para fugir de Deus, já planejou a rota. Para chegar em Nínive, de onde ele estava, era necessário subir. Mas Jonas resolveu descer. E ele queria ir para Tarsis. E a descida dele, da desobediência, começou. Ele foi para Jope. E existe um complô no reino espiritual para que a gente fracasse. O inimigo, ele traça estratégias para que aquilo que nos afasta de Deus aconteça. Jope não era uma integração igual a de Paulista, igual a da PE 15, que você chegava lá e já tinha um barco para ir para onde você queria, não. Só que o complô para a destruição da vida de Jonas, pastora Jeane, estava se concretizando. Quando ele chegou lá, já tinha um navio preparado para Tarsis. Sabe quando é que às vezes a gente recebe uma acusação, alguém nos fere, alguém se levanta contra nosso ministério, alguém se levanta contra a nossa família, e imediatamente, quando a gente se posiciona para se afastar de Deus, quando a gente se posiciona para se afastar da igreja, aparece logo o navio, aparece logo aquele que vai dizer: para que estar na igreja, para que servir a Deus? O navio já está lá, já está preparado. Achou um navio para Tarsis. Ele pagou. Você entende que de onde Jonas estava para Nínive, ele ia com o que ele tinha. Ele ia com a perna que Deus deu. Ele ia por um caminho que ele já conhecia. Mas o caminho da desobediência tem um preço. Para ir para longe era necessário pagar. E eu quero dizer que o preço que tu está pagando acabou agora. Você não é desobediente, você é filho. Ele pagou para ir para longe, pôs a sua passagem e desceu. Para Nínive era subindo, para Tarsis era descendo. E ele começou descendo para Jope, descendo para Tarsis. E quando ele desce, ele não se contentou em ir para dentro do navio. Ele foi para o porão do navio. Por quê? Porque o coração desobediente só desce. Ele vai para o porão do navio e fica lá. Aqui a presença de Deus não me alcança. Aqui a acusação não me alcança. Aqui quem me feriu não me alcança. Aí de repente vem a tempestade. E algumas pessoas encaram tempestades como destruição. Mas essa tempestade, o nome dela era amor. Tem algum João aqui? Levanta a mão. Se tem algum João aqui, João. Tem algum Paulo aqui? Levanta a mão. Tem algum Paulo? Vamos mais nomes mais fáceis. Agora, tem alguma Maria? Levanta a mão. Quem tem aqui é Maria? Estou vendo umas 4. Tem algum José? Levanta a mão. Quem é José? Tem Pedro. Tem Tiago. Tem Felipe. Tem Ana. Você tem noção quantas Anas, Paulos, Filipes, Joãos, Jonas existem na face da terra? Só que Deus mandou a tempestade para o lugar que Jonas estava. Por quê?
Porque não era qualquer Jonas, era aquele. Não é qualquer um, é você. Não é o nome, não é a formação, é o teu coração, é o que Ele colocou em você, é você mesmo. Não importa quantas vezes caiu, não importa a passagem da desobediência que pagou, não importa onde se escondeu, é você, é você, é você, é você. Aí descobre que foi ele. E ele faz a última descida da desobediência. Ele desce para o ventre do peixe. E eu me imagino Jonas agora. Deus não me queria aqui. Deus não queria que eu vivesse isso. O ministério que Ele me deu não foi esse. O chamado que repousa sobre a minha vida não foi esse. O que é que eu posso fazer? Me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo a ti. Ele se arrepende. Eu me rendo, me rendo a ti. Declare isso. Eu me rendo, me rendo a ti. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. E dentro do peixe ele se arrepende. Talvez se fosse o Deus que algumas pessoas pregam por aí, dizia: você não merece mais, daria as costas, amaldiçoava e mandava embora. Não é assim? Mas o nome desse Deus aqui não é homem não, é Iavé. O nome dele é Eu Sou o que Sou. Eu sou a paz que você precisa. Eu sou o perdão que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. Capítulo 2, verso 10. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe: falou, pois, o Senhor ao peixe: no verso 9, Jonas estava arrependido. No verso 9, Jonas estava dentro do peixe. No verso 9, Jonas tinha sido dado como morto. Mas depois do arrependimento, falou, pois, Deus ao peixe. Falou, pois, Deus ao cativeiro. Falou, pois, Deus à sentença de morte. Falou, pois, Deus ao lugar do esquecimento. Falou, pois, Deus ao lugar que mataria teu sonho. Falou, pois, Deus ao lugar que matou teu ministério. Vomita esse meu filho na terra.
Você está sendo tirado agora do lugar do esquecimento. Está sentindo isso? Está sentindo que está nascendo de novo? Foi Deus que falou com o peixe, te trouxe até aqui. Você pensa que o peixe vomitou ele em Nínive, foi? Você pensa que o peixe chegou em Nínive e disse: é aqui onde Deus que queria. Vomitou ele no início da caminhada. Sabe onde era essa praia aqui? Jope. Você está entendendo isso não, é? Deus trouxe de volta ao lugar que o preço foi pago por desobediência. Disse assim: agora você volta para onde desobedeceu e vai na direção que eu te mandar. E você vai com as suas perninhas, viu? Porque eu te dei saúde, eu te dei ministério, eu te dei chamado, eu te dei unção para você caminhar, para você vencer. É em Jope. Aí Jonas, todo vomitado. Agora eu vou. Ah, pastor, não era melhor ter ido antes? É, mas o caminho da desobediência apareceu no caminho. Mas a graça que cobre toda a desobediência alcançou Jonas. O amor que cobre toda a desobediência alcançou Jonas. Esse amor está sobre tua vida hoje. Esse amor te alcançou de novo, ei? Jonas desobediente só fez descer. Jonas arrependido começou a subir. Esse é o último versículo do capítulo 2, né? Capítulo 3, verso 1. Eu me rendo, Deus só falou uma vez em Gênesis capítulo 1 verso 3: haja luz. Tem luz até hoje. Deus só falou uma vez: as plantas deem seus frutos. Até hoje a planta dá fruto. Deus falou só uma vez aos animais: se reproduzam. Até hoje os animais se reproduzem. Mas a graça, o amor, a graça foi suficiente para o mesmo Deus, que não costuma falar duas vezes, aparecer para Jonas de novo e dizer: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, prega com ela a mensagem que eu te digo. Hoje eu te dou um novo começo. Mas não vai ser você que vai falar. Você vai falar o que eu vou te encher para tu falar. Eu não sei quantos Jonas tem aqui hoje. Quantos fugiram no chamado? Quantos estão distantes da graça? Nessa noite, nesse mover, eu quero te dizer que chegou a hora de ser cuspido do peixe. Chegou a hora de botar o pé na terra e dizer: ei!